mais delongas, por favor, abram suas Bíblias em Lucas 2, versículo 41. Lucas 2, versículo 41. Eu falarei agora sobre alguns princípios para sermos bem-sucedidos. O nosso ministério, irmão, tem 17 anos de trabalho. Na verdade, mais de 17. Eu comecei com 19 anos. E, graças a Deus, nós temos feito trabalho no mundo todo e a nossa índole, nosso caráter é conhecido por muitos ministros que são os nossos parceiros no Brasil e fora deles. E, graças a Deus, Deus está abrindo as portas do mundo. Esse livro, Marcados pelo Sangue, pastora, vai ser lançado agora na metade do ano na Colômbia, para toda a América Latina. Nós vamos fazer uma cruzada lá e estamos marcando para ir para o Equador, porque ele vai ser lançado Marcados por la Sangre, que vai sair em espanhol, vai sair em espanhol agora. E o pessoal da Itália está perguntando se pode traduzir os livros. Nós estamos traduzindo os livros para italiano agora, capite? E vamos alcançar o mundo, de Pernambuco para o mundo, amém? Quem está aqui na expectativa para ser bem sucedido no Senhor ainda mais? Preste atenção, Lucas 2, do 41 a 46. Quem encontrou diz: eu estou vivo. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, pois eles viajavam com uma caravana muito grande, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eu quero que você repita comigo: 3 dias. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, isso quer dizer no mesmo lugar, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo seus pais os viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Eu vou somente até aqui, até o versículo 46, nosso foco. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por tua fidelidade. Obrigado por mais um ano de bênção. Obrigado por cada irmão que deixou o seu lar nessa temporada de férias, que poderia, Senhor, estar em um outro lugar, mas decidiu vir aqui, decidiu, Senhor, parar diante de um computador, de um smartphone, de um iPad, de alguma coisa, para poder ouvir a tua voz e a tua palavra. Senhor, que a tua bênção venha sobre nós, que o teu poder venha sobre nós para curar e para trazer, Senhor, todos os princípios nas nossas vidas, para nos mostrar como é bom em ti sermos bem-sucedidos. É isso que nós cremos e declaramos, e aquele que crê diz amém. Gente, essa passagem, é bom que o Isaac está aqui. Isaac conhece muito sobre as coisas lá de Israel, e ela é muito interessante. Jesus tinha 12 anos de idade quando foi, supostamente, a primeira vez ao templo. Ele poderia ter ido antes? Sim, mas aos 12 anos é falado que, conforme o costume, ele foi com os pais. Nós temos algo aqui sensacional, que existem princípios desse garoto de 12 anos de idade, que fizeram ele ser o homem mais bem-sucedido de toda a história. Princípio se aprende desde novo, desde cedo, e Jesus já tinha os princípios na veia. Ele cumpriu esses princípios e o tornou o homem mais bem-sucedido de toda a história. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra numa universidade, só para catedráticos, e disseram: você pode falar sobre princípios, sobre ser bem-sucedido, mas você não pode pregar. Eu falei: mas eu sou um pastor. E eles falaram: não, mas você pode usar o exemplo da Bíblia, mas você não pode fazer uma pregação. Então, eu decorei essa passagem, era uma mensagem que eu tinha, e surgiu o livro Princípios para ser Bem-Sucedido, que está sendo lançado pela Adonep. Como é que isso surgiu? Eu falei para eles: se vocês seguirem o princípio desse homem chamado Jesus de Nazaré, vocês vão prosperar nas suas empresas, vocês vão prosperar no seu conhecimento em todas as áreas.
ele é o mestre dos princípios. Ninguém foi tão bem sucedido quanto ele. Não há nada que você coloque diante de Jesus que ele não saia vitorioso. Não há uma situação, ainda que mais embaraçosa, que Jesus não tenha êxito sobre ela. Até a morte foi colocada diante de Jesus e ele falou: olha, eu não tenho problema nenhum com a morte, porque não sou eu, não é ela que vai tirar a minha vida, sou eu que estou dando a minha vida, porque eu tenho poder para trazer ela de volta, a minha vida de volta. Entre outras palavras, até a morte diante de Jesus, com um princípio que ele tem, se torna em vida eterna. Cristo Jesus transforma todas as coisas em algo glorioso que você crê, amém? Vamos estudar um pouco sobre o mestre dos princípios e alguns dos princípios aqui. A Bíblia diz que anualmente eles iam com seus pais. Na verdade, seus pais iam à festa da Páscoa. 3 festas eram de compromisso da lei. Você tinha que ir à Páscoa, que era a principal. Você tinha que ir ao Pentecostes e à festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Era obrigatório, mas eles às vezes faziam: não, vamos só na Páscoa, que era a principal, que era onde tinha um sacrifício anual. Nessa Páscoa, quando eles iam, existiam umas tradições. Preste atenção, Jesus não é contra a tradição. Há um problema que muitas vezes nós achamos que ter uma tradição é pecado. Não. Se a tradição não é pecado, você pode ter a tradição. Por exemplo, Jesus, a Bíblia diz, conforme o costume, ele subiu aos 12 anos. Tem um costume que Jesus fez, que era um costume judaico, rabínico, que tem mais de 2000 anos de idade. Era um costume chamado Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, desculpe a pronúncia, quem sabe melhor que eu é o Isaac. O Bar Mitzvah, ele vem do aramaico. A palavra bar significa filho. Mitzvah é a mesma palavra que significa mandamento, lei, ou vamos dizer palavra, o mandamento de Deus. Então o Bar Mitzvah acontecia antes dos 13 anos de idade no Israel antigo, aos arredores do templo, próximo onde hoje é o Muro das Lamentações. Hoje acontece aos 13 anos de idade no Muro das Lamentações em Israel, ou qualquer sinagoga em qualquer país do mundo. Todo garoto, ele vai ter um momento que ele vai deixar de depender espiritualmente dos pais, para ele ser filho do mandamento. Isso quer dizer, ele agora não é simplesmente filho do pai, ele agora é filho da palavra de Deus e depende espiritualmente de Deus. Chama Bar Mitzvah, filho da lei. E na época de Cristo já existia. Então os pais, eles doutrinavam os filhos, ensinavam eles, ou colocavam em escolas, para quando eles chegassem com 12 anos de idade, na época da festa, da Páscoa, antes dos 13, não podia chegar aos 13, a idade da razão, que era necessário ele ter uma comunhão com Deus, ele tinha que saber a palavra de Deus. Então eles levavam, e Jesus chegou lá, conforme o costume, para fazer o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah acontecia dessa maneira: eles pegavam umas fitas pretas de couro, de carneiro, e eles amarravam sobre o seu braço esquerdo, na altura aqui do coração, com uma caixinha preta chamada filactérios ou teflins. São umas caixinhas pretas que quando você vai a Israel, eles também usam na testa. É aqui na parte do coração e aqui na altura da testa, porque tem representações com o que está escrito em Êxodo, em Deuteronômio, que são as promessas de cura, de prosperidade. Elas têm que estar aqui na altura do coração do menino e tem que estar sobre os seus pensamentos. A palavra tem que estar no seu coração. E Paulo diz: se a palavra está junto de ti, dentro do teu coração, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então ela tem que estar aqui para que ela possa tomar conta daqui. Então ela tem que estar sobre os seus pensamentos. Vocês estão compreendendo? Era colocado sobre eles. O menino então tinha que demonstrar que conhecia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele começava a narrar em forma cantada. Quem viu o vídeo do Isaac cantando e fazendo assim? Isso é a maneira de manter o ritmo e não esquecer e não perder, e tem que ser cantado. Então ele começava: no princípio Deus criou os céus e a terra, narrando aquilo. E agora os mestres chegavam para ele e faziam assim: interpreta. E ele agora tinha que dar a solução daquela passagem, falava sobre aquilo. E a Bíblia diz que depois dos 3 dias de Jesus perdido, os mestres e doutores diziam: que resposta esse rapaz nos deu. Vocês estão compreendendo ou não? Jesus deu um nível que eles falaram assim: quem é esse? Que menino é? O que aconteceu com esse menino? Quem foi o mestre, o professor dele? Não foi José simplesmente, ele era a palavra. No princípio ele era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. A primeira coisa que nós entendemos é que mesmo Jesus sendo a palavra, diga: Jesus é a palavra.
ele se submeteu a um ritual que o fazia ser tipo rebaixado, filho da palavra. Como é que pode? Mas eu sou a palavra. Eu não lembro se vocês lembram de um filme antigo chamado Juízes, ou era o Juiz, que era com aquele camarada que fez o Rambo, como é o nome dele? Sylvester Stallone. Está longe é porque eu era magro lá, o pessoal, não, você não é Stallone não, está longe, lá em Pernambuco. Lembra com um filme, chamado Juiz, e o cara foi repreender ele, porque segundo a lei, ele falou, I am the law, eu sou a lei, ele fala no filme, não é assim? Jesus não falou isso. Jesus não chegou e disse assim, olha, eu não vou fazer esse negócio aí não, Jerusalém. Por que eu vou para Jerusalém? Dava 80 quilômetros, no mínimo, da casa dele para Jerusalém. Andando com um monte de gente, se fosse pela Samaria, tinha que ir com um comboio de muita gente, que foi o que aconteceu, porque eles poderiam ser presos, eles poderiam ser raptados, eles poderiam ser roubados, por isso que se perdeu. Eu vou. Chegou lá para cumprir algo que o faria não ser a palavra, simples filhos da palavra. Jesus é tão maravilhoso e mostra um princípio aqui de honra. Honra e sabedoria andam juntas. A primeira coisa é, não importa quem sua mãe, o seu pai, seus parentes são, mesmo que não seja da sua igreja. Não importa se eles têm costumes diferentes. Muitas vezes eles não se converteram, porque não há honra e não há sabedoria. Porque como nós temos costumes diferentes, nós achamos que não precisamos mais respeitar pai e mãe, que é um mandamento com promessa. É isso que a Bíblia está ensinando através de Jesus, que mesmo ele sendo a palavra, por amor a você, pai, por amor a você, mãe, e por amor a todos em Israel, eu vou fazer esse ritual. Ele se rebaixou ao nosso nível, mesmo sendo a palavra, ele se fez simplesmente um filho da palavra. Muitas vezes as pessoas não se convertem no nosso meio familiar, nossos amigos, porque nós somos os chatos. Tem lá um churrasco que fui convidado da família. Nós somos aqueles camarada que se converteu e virou chato. Não comunga mais com ninguém. Não, mas eu sou crente. Quando eu chegar lá, eu sei porque sei, começa no churrasco, mas termina no tusque-tusque. Vai terminar numa cachaçada dançante. Vão tocar lá o pancadão. E daí? Você é luz. Não deixe de ser amigo do seu irmão de sangue para ser mais amigo do irmão da igreja. A honra ainda existe. Tem gente que não tem mais carinho com a família. Tem gente que não tem mais empatia com os familiares, porque não tem a mesma religião. Mas eles têm um costume diferente. Jesus era a palavra. Ele se rebaixou a ser filho da palavra. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia ganhar os pais. Ele sabia que ia ganhar todos aqueles que iam ver. E o povo ainda ia elogiar. Caramba, olha o que esse menino faz. Quando você for amável, quando você chegar para essas pessoas, independente da religião, do que eles creem, e tratá-los como se fosse a pessoa mais crente que você conhece, eles vão olhar e vão dizer, meu Deus, você tem algo diferente nessa pessoa. Como é o nome da igreja dele lá? É IPAN, como é? IPAN, não é de iPhone, irmão, é IPAN, Igreja Profetizando as Nações. Eu quero ir lá, eu quero ir naquele lugar. Por isso que você vê nessa igreja pessoas que vêm do jogo de futebol, pessoas que vêm da Barra da Tijuca, pessoas que vêm de Jacarepaguá, pessoas de diferentes, vamos dizer assim, tribos. Por quê? Porque nós respeitamos costumes. Jesus respeita o seu costume. Jesus, ele quer o seu coração, desde que você não tenha um costume que fira a lei de Deus. Vocês estão compreendendo ou não? Então, honra, diga comigo, o meu primeiro princípio é honra. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu fui pregar um dia, vou explicar um pouco mais sobre honra. Na convenção da Adonai, o pastor Emerson, nesse dia eu encontrei com ele estava lá assistindo, ali no Rio Centro. Porque quem estava ministrando no dia principal, nesse dia eu preguei, mas tinha um ministro importado, Miles Monroe. Gente, foi muito interessante que eu fui pregar nessa convenção, e eu estava no cartaz, igual na conferência do Profetizando as Mulheres. Não era entre outros não, que às vezes é só o grandão lá e você chega assim, pastor Jean, eu sou entre outros. Eu estava no cartaz, igual na conferência da Profetizando as Nações. E aí eu fui pregar lá, e tinha assim, Mike Murdock. Olha os caras que estavam pregando.
Aí tinha Robert Dudum, um africano, tinha Miles Monroe e Jânio César. Eu falei, caraca, meu irmão. Eu estava me achando, não é? Estava naquela, meu Deus do céu, lá, que coisa linda. Isso foi no ano de 2009, foi 2010. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu estava lá pregando. Terminei minha pregação. Aí a gente ia para uma sala reservada grande e chegava os grandões, os pregadores famosos, para de noite. Aí quem estava chegando, pastor? Miles Monroe, a lenda, o conselheiro de presidentes. Donnie McCauley estava cantando, 10 Grammys o rapaz ganhou, simplesmente, estava lá. Aí o Miles Monroe, ele simplesmente era conselheiro de presidentes, de diretores de empresas mundiais, e era amigo pessoal de Nelson Mandela. Caraca, o cara era amigo de ganhador de prêmio Nobel da Paz, Nelson. Sabe a história de Nelson Mandela, não? Aquele lá da África do Sul, do Apartheid, aquela história linda, que ficou preso lá tantos anos. Ele era assim com um homem. Aí eu cheguei, a Jéssica estava lá também comigo, e eu lembro que o pastor Joaquim falava, olha, ele é uma pessoa sensacional, o pastor Joaquim Cantagalli, Aí quando eu cheguei lá, que ele chegou, que ele sentou com o computadorzinho dele, ele começava a digitar a pregação, ele não olhava nada na hora que estava pregando, mas ele digitava a pregação todinha, não era? Digitando assim, ele me deu um sorriso, dentro de mim, e veio assim, caramba, o cara que eu li os livros, a lenda, o amigo de Nelson Mandela, o grande, meu Deus, o Miles Monroe do meu lado, ele olhou para mim, deu um sorriso de novo, porque tem pregador famoso, tem gente que quando você chega do lado dela, você se sente mal. Agora quem é de honra faz você se sentir bem, independente se ele é a palavra e você é só filho da palavra. Um amigo meu chegou e fez assim, vamos conhecer, eu, no mesma cadeira, só que a cadeira era gigante assim, vamos falar com ele, eu falei, vamos. Aí ele me apresentou, aí nice to meet you too. Aí ele falou, ele é um amigo de pastor Joaquim Cantagalli. Você é amigo do pastor Joaquim Cantagalli? Eu sabia que eu sou quase o filho dele. Ele falou, vamos ligar para ele agora. Meia hora no meu telefone, ainda bem que já era de conta, não era de crédito, senão não dava. Falando com o pastor Joaquim, aí ele falou, você pode ficar perto de mim? Eu falei, na hora. Irmão, ele me tratou de um jeito que parecia que o cara famoso da sala era eu. Parecia que o amigo de ganhador de Nobel da Paz era Jânio César, de 28, 29 anos de idade. E ali estava a lenda, Dr. Miles Monroe, o homem que parecia com Jesus, The Black Jesus. E eu olhava para ele e eu me achava, porque ele fazia você se sentir tão bem. Quando você estava do lado daquele homem, ele começava a mostrar para você que você era valioso, você era poderoso. Olha, Deus confia em você. É da mesma maneira que um homem chamado T.L. Osborne fazia isso. São pessoas que eles sabem o que é honra, porque tem gente que acha que honra é só de baixo para cima. Tem gente que quando a pessoa está do nível dela para baixo, ela não honra. Tem gente que se a pessoa não serve para dar alguma coisa a ela, não serve para ela, ou só serve para servir. Mas o Miles, um homem nesse nível, no final ele orou por mim e por Jéssica, com a Ruth, eles já partiram para o Senhor, e eu tenho a foto com ele, e eu saí daquele lugar, caramba, o Miles me tratou daquele jeito, meu Deus do céu, aleluia, e eu achando que eu ia chegar, eu ia honrar com toda, foi o contrário, a honra vai atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A honra vai atrair a prosperidade, a honra vai mostrar Deus está em você, e as pessoas vão ver o quão bom Deus é, as pessoas vão se sentir bem. Pessoas que não têm honra, quando chega, parece que o ambiente muda para o pior, mas pessoas de honra faz você se sentir melhor, faz você saber o quanto Deus te ama. Alguém pode dizer amém? Amém. Meu Deus, como diriam os pentecostais, aleluia. Vamos, deixa eu passar para a próxima parte aqui, senão não termino, porque vocês estão muito empolgados hoje. Eu lembro que Cristo Jesus, na sua palavra, ele mostra que ele respeitava diferenças de pessoas, até mesmo de pessoas em erro. Quantos lembram de uma mulher que foi pega em flagrante adultério? Vocês lembram ou não? Em João fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados. Eles deixaram escapar o homem. Jesus estava lá, né, com aquele
Você sabe que Jesus nessa época ganhou o apelido de Jesus Jobs, porque ele que deu a ideia do iPhone escrevendo areia. Ele escrevia no chão assim. Trouxeram aquela mulher em flagrante adultério. Isso eu aprendi com um amigo meu, não é meu não. Mas depois, a próxima vez que eu falar, eu já digo, como eu sempre digo. Tais mulheres, diz a lei de Moisés, eles disseram a Jesus, deve ser apedrejada. Jesus levantou e falou, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Preste atenção, diz que do mais velho ao mais novo, todos foram embora. Foi do que tinha mais pecado ao mais novo. Ficou só ela e Jesus. E Jesus fez uma pergunta, cadê os teus acusadores? Ela falou, não tem nenhum. E ele falou, eu também não te condeno. Ele poderia jogar pedra. Ele não tinha um pecado de outra coisa, ele ainda era a pedra de esquina, a pedra angular. Ele podia de todo jeito jogar a pedra nela. Ele não lançou a pedra nela. Ele falou, vai e não peques mais. Não importa quem você é, se você tem um encontro com Jesus, Ele vai dizer que não peques mais. Ele vai dizer que Ele ainda te ama. Ele vai dizer que valeu a pena ter morrido por você, ainda que você esteja vivendo uma vida errada. Ele vai dizer que ainda te ama e que não desistiu de você, porque Jesus é de honra. Ele vai exaltar as suas qualidades. Jesus exalta as qualidades para que você deixe de lado os seus defeitos. Você está compreendendo ou não? A honra, ela exalta as qualidades. Deixa eu falar para vocês o que aconteceu comigo. Não parece, mas eu fui pastor local. Fui pastor de igreja. Hoje eu viajo bastante, mas eu fui pastor de igreja local, lá em Pernambuco. Foi onde eu conheci pastor Emerson, pastora Fernanda, num show que a Jéssica me levou, que eu não quis ir. 2005. Vamos para o culto, vai ter um show, Fernanda Brum, aquela que canta aquela música assim, eu vejo a glória do Senhor, e tem uma banda que vem chamar 4x1, que faz assim, eu tenho a chama, eu não sei se 2005 já tinha, mas tinha 5 pães e 2 peixinhos, aquela tal, eu falei, essa daí eu toquei na igreja, aí eu falei, é aquela, adorar a Deus, essa daí mesmo, vou não, esse negócio de show, lá gosta de show, eu vou para lá, fazer show, negócio de culto, de adoração, sou tradicional. Eu mais religioso do que eu estou dizendo aqui da pregação, né? Que Jesus não era. Jéssica me convenceu, eu fui para o show lá. E conheci o pastor e a pastora. Nessa época eu era pastor local, fazia cruzadas em Caruaru. 2004, 2003, 2004, 2005. Ela apresentou um banner meu lá e tudo, na cruzada. E aí me apresentou como Jonatas César. Pastor Jonatas César, que novinho, Deus está usando, vai fazer uma cruzada, mostrou o banner, o cartaz feio, irmão, Jonatas César, era melhor ter dito entre outros. Irmão, nessa época, eu tinha uma congregação que eu fundei no ano de 2003 para 2004, eu fazia os cultos numa Coab, numa casa. E aí a gente inaugurou em 26 de abril de 2004, a igreja, era a Igreja Verbo da Vida de Coab 3, era a igreja que eu era pastor, Coab 3, aí a gente alugou um espaço pequenininho, cabia umas 30, 40 pessoas, eu já estava com umas 20 pessoas, fazendo nos cultos na casa, aí no mês de maio, dia das mães, não tem dia das mães no mês de maio? Aí eu fiz uma pregação para chocar. Eu falei, eu vou fazer um negócio aqui. A minha igreja, ela era numa avenida, então a porta ficava aberta. Aí eu fazia uma estratégia, eu tinha poucas cadeiras, eu espaçava, cabia 40, 50, espaçava com 20, deixava lotado com 20 pessoas, mas na verdade é porque eu espaçava, ficava um espaço assim, parecia que você estava em classe executiva de avião. E eu botava os diáconos em pé na porta para o povo passar nos ônibus e dizer, meu Deus, o menino começou agora, já está cheia a igreja. Aí, enxerga, era isso que eu fazia. Estratégia de Jacó. Minha igreja, em 1 ano e meio, era a segunda maior igreja do bairro. Estratégia de Deus. Aí eu lembro logo no início. E enquanto isso eu tinha outra igreja em outra cidade também, que eu viajava toda semana. Mas aí eu falei, olha, dia das mães agora, vou pregar uma mensagem diferenciada. Coloca aí, avisa todo mundo. Eu falei no domingo. Vou pregar domingo sobre Maria, a maior mulher que já viveu. Os irmãos olharam para mim, imagina isso no interior de Pernambuco. Qual o tema? Maria, a maior mulher que já viveu. Falei, anuncia todo mundo aí. Irmão,
povo começou a falar, o povo começou a dizer: oxe, esse pastor é doido. Pastor não, eu dizia missionário, que eu era fã do R.R. Soares, eu gostava de ser chamado de missionário. Eu quase adotei o nome J.C. Silva, é verdade. R.R., né? Roberto Romildo, não sei o que Romildo, né? Romildo Rômulo Soares, é um negócio assim. Eu quase coloquei Jânio César, J.C. Silva. É verdade. Por causa do T.L. Osborne também, que era Tom Lee Osborne, eu quase coloquei isso. Aí era missionário, é isso mesmo, bota aí, eu vou pregar sobre Maria. No domingo, irmão, chocou tanto a vizinhança, que ao invés de 20 pessoas, nós tínhamos 21 pessoas. Eu comecei a falar sobre o modelo de Maria e seus princípios que fizeram dela a maior mulher que tem na Bíblia. Eu mostrei que Esther foi maravilhosa, que tantas pessoas na Bíblia foram maravilhosas, mas para ser escolhida a mãe do Salvador, tinha que ser, como dizem em Pernambuco, mulher macho. Tinha que ser de verdade. E aí eu falei para eles: olha como ela cuidou do Senhor. E olha que exemplo no momento da crucificação, um monte de discípulos fugindo com medo, ela está aos pés lá. E eu lembro que eu fiz o apelo, e falei: se você aceitar Jesus hoje, Ele salvará a sua alma. E aquela pessoa que veio visitando, veio à frente, era uma senhora, enfermeira, e ela veio chorando compulsivamente. Eu narro isso no livro. Eu perguntei: por que a senhora está chorando tanto? Ela falou assim: que eu já fui a algumas igrejas, e eles não falavam bem de Maria. Eu falei: e o que a senhora está fazendo aqui à frente? Ela falou: eu vim aceitar Jesus, porque Ele é digno de salvar a minha alma, porque Ele honra pai e mãe. Ela aceitou Jesus. A filha dela veio e aceitou Jesus. Ela se tornou diaconisa da igreja. A filha começou a ser líder do louvor da igreja. Isso eu estou falando que deu no resultado geral. A família veio para a igreja. Mas nessa semana que eu preguei, que ela se converteu, a cidade começaram a dizer: tem um missionário aí, um pastor aí, pastor não, missionário, que está pregando aí, falando sobre o modelo de mãe que foi Maria na Bíblia, tudo e tal. Não, aí a paróquia me ligou: nós vamos ter um evento especial. Você é o pastor que fala bem de Maria? Eu falo bem sim, meu missionário. Nós vamos ter um evento numa escola, dá uns 300 jovens mais ou menos, as irmãs vão estar lá, as freiras vão estar lá, o pessoal, e tem uma pessoa que lhe conhece aqui, que é evangélico, e falou seu nome, falou isso, aquilo, outro, você pode vir? Eu falei: vamos, pode marcar. Fui, calça preta, sapato marrom claro, com cinto marrom claro para combinar, camisa abóbora, manga curta, social, e um 20 aqui do lado, aquele celular da Nokia, que a gente fazia questão de andar meio assim de lado, para o povo ver que a gente tinha um celular. Aqui, ninguém fez isso. Cheguei no lugar, tinha um pedestal. Eu só pregava de pedestal, eu não pegava no microfone, era com pedestal, era missionário, igual Josué Irion, pregava assim. E eu cheguei lá, e os caras: é o pastor que fala de Maria. Aí quando eu ouvi, eu disse: missionário. Aí eu passei: está aqui o missionário Jânio César, vai trazer aqui sobre Dia das Mães, sobre Maria. Aí eu vou mostrar para vocês qual foi a pregação na minha igreja e qual foi que eu preguei lá. Falei: irmãos, Maria foi tão exemplar que Jesus cumpriu até um costume judaico na hora da crucificação, porque há um costume baseado na lei, que o filho mais velho, quando ele vai partir de casa, ele não pode abandonar a mãe sem deixar um substituto. Isso é um costume judaico. Então Jesus, quando olhou para sua mãe, Ele estava dizendo assim: olha, ela cuidou tão bem de mim, João, foi a melhor mãe que você poderia ter. Eis a tua mãe. Você vai ter, porque eu te prometi, João, que se você fosse pregar o evangelho, eu te daria 100 vezes mais em pai, mãe, em tudo. Essa vale por 100. Toma ela como tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Porque a tradição evangélica e católica diz que José já estava morto. Então quem era o filho mais velho? Jesus. Ele tinha que ter um substituto para cuidar da mãe. Mulher, eis o teu filho. Esse rapaz vai cuidar da senhora, porque agora eu estou morrendo para salvar a humanidade. Você vai perder um filho, porque eu vou salvar o mundo, mas eu estou te dando alguém que eu amo tanto para cuidar da senhora. E a Bíblia diz: naquele exato dia, João a tomou como sua mãe e foi viver na sua própria casa. Que coisa maravilhosa! Honrou a mãe
na cruz. Aí eu disse para eles: veja que modelo maravilhoso, uma mulher que quando Deus falou do plano dela para ela nem entendia. Ela diz: como eu posso ser mãe do Salvador se eu sou virgem? Eu nunca tive nada, nunca tive chameco com homem nenhum, como diz em Pernambuco. Como é que eu posso dar à luz um filho? Deus falou através do anjo: você vai ser a mãe do... Como? Se eu nunca tive nada com ninguém. Porque o noivado era como um casamento, mas não tinha ato sexual. Mas seja feita a vontade do Senhor, o meu Salvador. E isso é dado o nome de o Cântico de Maria. Ela falou: mesmo que eu não esteja entendendo, que se cumpra a vontade de Deus na minha vida. E eu falei para eles: olha que coisa linda, Cristo Jesus agora na crucificação, porque a Bíblia fala em Isaías, olha, entenda agora, verdadeiramente Ele tomou sobre si a tua dor, a tua enfermidade, o teu pecado. Cristo Jesus foi feito maldição para morrer no seu e no meu lugar. E talvez você que está aqui, todos vocês que estão aqui, estão pensando: como eu posso ser salvo se eu sou um pecador? Como eu posso ir para o céu, me tornar santo em Cristo, se eu cometi tantos erros na minha vida? Há um costume em Pernambuco de dizer: agora fulano quer dar uma de santo, um pecador que come feijão e farinha. Como que um pecador que come feijão e farinha pode se arrepender e agora vai ter uma vida nova e vai para o céu? Eu disse para eles: irmãos, eu não entendo isso. Eu não entendo como uma pessoa tão má como eu era, Deus pode dar o perdão e me salvar. Eu não entendo isso. Mas a Bíblia diz que todos quanto recebem o Senhor são feitos filhos de Deus, independente do que fizeram lá no passado. Eles têm uma nova vida em Cristo. E talvez você continue sem entender, mas se você acredita que Maria é um exemplo e um modelo, ela quis a vontade de Deus para a vida dela, ainda que não entendesse. E se Maria é um modelo para você, aceite a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que você não entenda. Siga o modelo da grande mulher chamada Maria, que não sabia como Deus ia fazer o propósito, mas disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Ainda que você não entenda como Jesus salvará a sua alma dos seus pecados, entregue sua vida a Ele, confia nele, Ele o fará. Faça como a grande Maria, aceite a vontade de Deus, mesmo que você ache que seja impossível. Jesus te salvará nessa tarde, em nome de Jesus. Quantos querem entregar a sua vida a Jesus e seguir o modelo de Maria, que mesmo que não entendeu, ela disse: seja a vontade de Deus na minha vida. Quem quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida, entregar a vida a Jesus, levante sua mão. 300 pessoas se entregaram a Cristo por causa do exemplo de Maria. Porque a honra, ela exalta as qualidades. Todas as qualidades do ser humano Jesus exalta. Veja, em nenhum momento eu falei que Maria salvava alguém. Em nenhum momento eu falei que ela intercederia por nós. Eu simplesmente falei para eles que o modelo dela era maravilhoso e que ela seguiu a Deus mesmo sem entender. E todos receberam Jesus. Por quê? Porque a honra, ela não quer saber da diferença, ela quer saber o que é igual, o que é que eu posso exaltar no outro. Esse é um princípio. Vamos passar para o próximo princípio, que eu já estou terminando, meu tempo já está indo embora, e eu estou falando demais, vocês já estão querendo que eu vá embora. Não, vocês demoraram demais, não ficou ensaiado bem não. Veja o versículo 41 ainda, diz: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, quando ele atingiu 12 anos. Peraí, quantos anos? Isaac, quantos anos o menino tinha que ter para participar de algum bar mitzvah? A partir de 12, antes dos 13, e hoje 13 anos, não é assim? Então na época de Jesus era a partir de quantos anos? 12 anos. Não podia ser com 11 não? Com 10, 25, era com tempo exato, entre 12 para 13. Aqui nós vemos um princípio, o princípio do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Tem gente que quer entrar com 10, mas não é a hora. Tem gente que quer entrar com 15, passou do tempo. Você tem que entrar no tempo determinado. Senhor, como eu entro no tempo determinado? A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Senhor, esses são filhos do Senhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Escute a voz de Deus dentro de você, ela vai te guiar a cada passo. Agora é esse. Não, eu ia investir nisso, eu ia fazer a empresa disso, mas não é tempo. Segura. O Senhor está dizendo para segurar,
Parece que eu estou perdendo, mas quando eu der o bote certo, por quê? No tempo certo você causa o impacto certo. Quando você, vou dar um exemplo de ministério. Tem gente que quer, porque descobriu que Deus chamou para pregar o evangelho, e quer, isso é normal. Eu quero pregar. Aí entra antes do tempo. Quando você entra antes do tempo certo, você mostra às pessoas as falhas que não precisavam serem mostradas. A falta de capacidade. Há o talento, mas mostra a imaturidade. Por isso que tem que se entrar no tempo certo. Por quê? Porque você pode enterrar sua carreira. Assim são nos negócios, assim é na família. Veja o tempo e as estações do que Deus está te dizendo. Há um tempo, e Deus, você tem que ficar bem ligado. O ano de 2019 é o ano da transformação. Então olha o tempo, quando é que eu vou fazer isso? Olha direitinho, porque um passo dado no tempo de Deus, meu irmão, Deus sopra o teu nome. Deus mostra você, Deus abre a porta que ninguém abre, Deus fecha aquela cova que ninguém pode mais abrir, e Ele faz de você próspero. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus no tempo certo. Diga, eu escuto a voz de Deus. Diga, está dentro de mim. Então o fator tempo. Próximo, eu quero mostrar um outro princípio para vocês. Posso partir só para mais um? Então vou partir para 2. A Bíblia fala que quando ele atingiu 12 anos, diga comigo, honra, diga sabedoria, diga comigo, tempo. Vocês estão vendo o menino com 12 anos. Agora tem outro, diz assim, ele subiu a Jerusalém. Não foi em Nazaré, não foi em Bethlehem, onde ele nasceu, Belém. Não, tinha que ser em Jerusalém. O fator geográfico define o impacto que você vai causar no mundo. A sua prosperidade, muitas vezes empresarial, está em discernir qual lugar você tem que abrir a empresa. Às vezes você abre na rua X, era na rua Y. É uma questão geográfica. Há uma graça de Deus para a geografia certa. Jesus poderia ter feito em Nazaré, mas não causaria impacto. Ele não falaria para os doutores. Ele tinha que fazer no tempo certo, no lugar certo. A geografia define. Você sabia que o talento é geográfico? Você sabia que a capacidade é dada por onde você nasceu, ou de onde você nasceu? Tem capacidade em você que Deus colocou que ninguém tem no mundo, por causa de onde você veio. E isso ele pode aflorar, ou onde você está, ou Deus dizer, você vai para um outro lugar. Às vezes é mudança de bairro, às vezes é mudança de rua. É uma mudança geográfica. Alguém está compreendendo ou não? Jerusalém era o lugar do point da época. Se Jesus queria ter sucesso no que Deus tinha falado com ele, com 12 anos, se apresentar, era Jerusalém. Deixa eu explicar melhor para vocês. Talvez vocês já ouviram falar alguns nomes que eu vou falar agora. Quem já ouviu falar de um senhor chamado Edson Arantes do Nascimento? Pelé. Já ouviram falar de Pelé? É brasileiro? Irmão, Messi joga muita bola, Cristiano Ronaldo também, são os melhores dos últimos tempos. A Pelé é Pelé. Pelé, quando pegava na bola em 1970, na Copa do Mundo do México, o narrador fazia assim, Charizinho com la pelota, porque era em espanhol. Tostão. Pelé, ai caramba, é Pelé, gol. Assistindo um dia desses, aeroporto de Dubai, eu não sei se é da Discovery, onde é que é. A mulher estava lá, Edson Arantes do Nascimento, é o Pelé. Meu Deus, meu pai falava sobre ele, é o maior atleta de todos os tempos, de futebol, o rei do futebol, Pelé. Vamos fazer um laude, um negócio para ele. Ele não pagou nada, pastor Emerson, nada. A mulher falou, ele desce do carro, não anda. Coloca ele já naqueles carrinhos para levar ele para o lounge. Vai ter comida para ele, de graça. Pega os passaportes dele, já carimba a saída dele do país e coloca uma Mercedes ou uma Porsche para levar ele para o avião, sem ele precisar andar. Eu disse, por que isso? Ela, lá no vídeo ela diz assim, ele é o Pelé. Preste atenção. Irmão, você já imaginou se Pelé fosse americano? Americano é maravilhoso, o país dos Estados Unidos é a potência. Ele seria um jogador de soccer, você não sabe nem o que é soccer.
Futebol deles lá é com a mão. Futebol parece uma guerra. Você já imaginou eu jogando futebol americano? Parece queimado, né? Irmão, não que eu pegar essa bola, viesse um cara daquele, ei, eu não. Você já imaginou? Ele poderia ser um ótimo jogador de soccer, mas você nunca ia ouvir falar sobre Pelé, porque o talento é geográfico. E se você souber usar a sua geografia, você vai explodir no mundo todo com aquilo que Deus te deu. Ah, mas você... Não, tem gente que não gosta de futebol, não gosta, igual um amigo meu que é fluminense, não gosta de futebol não, passa 15 anos dizendo que não gosta de futebol, aí quando o Fluminense ganha um campeonato carioca, eu sou fluminense, ganha de 35 em 35 anos, aí diz que é fluminense, não é? Aí os caras se revelam, eu posso dizer, vamos lá, não vou dizer meu time, mas aí, eu não gosto de futebol não, eu gosto mesmo é basquetebol. Vocês não sabem, mas eu quase fui um atleta profissional de basquetebol. Não dá para perceber. Fui atleta de basquetebol. Meu time, Los Angeles Lakers. Eu sou das antigas, de Magic Johnson, da década de 80. Aí, meu time era o melhor time de todos os tempos. Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Aí surgiu um tal de Chicago Bulls, com um cara chamado Michael Jordan. Esse Michael Jordan jogou contra um cara chamado Larry Bird, que era o melhor jogador da época, junto com Magic Johnson. E perguntaram o que você achou desse rapazinho chamado Michael Jordan, que é o rei do basquete. O cara falou assim, me desculpe o sacrilégio, mas eu acho que Deus se fantasiou de Michael Jordan e veio jogar basquete com a gente. O nível do cara era muito alto. E aí esse camarada pegou a primeira final da vida dele, ele fez 6 finais, ganhou as 6. Nunca precisou de um último jogo, porque são vários jogos. Ele definia, na hora do 1 segundo, botava na mão dele, ele que definia, ganhou. Eu torci as 6 vezes contra ele, porque o primeiro título dele foi, sabe contra quem? Los Angeles Lakers. Eu já pedi perdão a Deus por causa disso. Mas eu torcia contra o cara, mas o cara parecia, meu Deus do céu. Ele pegava a bola, não vai acertar, acertou. Feliz, ganhou. Perdi. Todo ano era a mesma coisa, por mais que eu torcesse contra ele. Mas já imaginou se Michael Jordan fosse brasileiro? Seria um ótimo jogador de basquete, mas não seria Michael Air Jordan. O homem é bilionário hoje, só com o nome Air, porque ele voava para fazer as enterradas dele. O que eu quero dizer para você, não importa onde você nasceu, não importa quem está torcendo contra você, Deus colocou a bola na sua mão, porque sabe que no último segundo, a vitória vem através de você, e sabe o que você vai fazer? Você vai enterrar na cara do diabo e dizer, olha aí capeta, eu venci. A Bíblia diz que 3 dias depois, veja versículo 46, 3 dias depois, você repetiu comigo 3 dias, diga 3 dias. Irmão, 3 dias, Jesus foi abandonado. Nós vemos tantos princípios aqui que eu não vou poder entrar, mas eu vou entrar no principal. Nós vemos o princípio da constância, 3 dias no mesmo lugar do encontro. Você já imaginou um menino de 12 anos, abandonado pelo pai, se sentindo só, mas ele foi fiel em ficar no lugar do encontro. Fidelidade faz com que o pai volte para te resgatar. Mas o interessante diz, 3 dias depois, foram 4 ou 3? 2, 1, 3. Quantos dias Jesus ficou no seio da terra? Não foram 5, como alguns dizem? 2. Foram 3 dias, tocou em 3 dias. Presta atenção, quando eu falei sobre oferta aqui, eu falei, o irmão disse que vai dar 1 milhão e não dá R$10. Nós temos que fazer como Jesus. Jesus é o homem mais bem sucedido do mundo, porque ele passou 3 dias no seio da terra e ressuscitou. A história de Jesus, de ser a pessoa mais bem sucedida, o macro está que ele foi resgatado pelo Pai 3 dias depois, do meio da sepultura.
Mas isso não começou do nada. Ele treinou. Tem pessoas que querem ser prósperas, bem-sucedidas, mas não treinam. É do nada. Ah, Deus vai fazer uma ligação para mim. Liga, 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 que o Senhor te chama. Ah, Deus vai fazer isso. E não faz nada. Irmão, se você não faz nada, eu sou missionário, eu vou para a China. Ah, o pastor, olha, eu estou precisando de alguém para ajudar no trânsito. Não, mas meu chamado não é esse. Irmão, se aqui você não faz nada na China, vai ser um nada em chinês. Nós temos que trazer o treinamento. Jesus com 12 anos já sabia o que era ficar abandonado 3 dias. Com 12 anos ele já tinha experiência. Com 3 dias o meu pai me resgatou. Por isso que quando eu for morrer não vai dar 3 dias, porque eu sei que o meu pai não me abandonará. Ele me ressuscitará. Ele sabia o que era. Ele tinha experiência. Fala para o seu vizinho, experiência. Irmão, o sucesso é como um grande grupo de música e de louvor. Você vê aqui a pastora, você vê o pastor Emerson, vê o grupo de louvor cantando aqui, tocando, e você diz, eles são perfeitos, eles nunca erraram. Você que pensa, porque teve muitos ensaios, mas você não vê quando se erra, porque fica no ensaio. Você só vê quando as cortinas sobem. O talento, ele é como um grande show. Você ensaia, erra, ensaia, até ficar pronto. Então Deus diz assim, agora pode abrir a cortina e botar o público, que agora você vai brilhar, agora vai acontecer. Mas você tem que estar constante. Errou, começa de novo. Errou, começa de novo, até o som e o timbre sair perfeitamente. Moisés, liberta o meu povo do Egito, Moisés. Agora tu vai lá e não vai dar certo não. 10 vezes. Foi na primeira vez, voltou, deu ruim. Na segunda foi, aconteceu algumas coisas, aconteceu, mas deu ruim de novo. Na 10ª vez ele já estava cheio de talento. Moisés já chegava sem avisar. Ele já chegava dizendo, liberte o meu povo, batendo com um cajado lá na porta do Egito. Por quê? Porque já tinha experiência. Ele já sabia o que era falar com o faraó. O que eu quero dizer para você é, quanto mais você começar a fazer em escala menor aquilo que te fará ser alguém de sucesso, mais você vai chegar rápido. Não fique esperando da noite para o dia. Sirva ao Senhor, oferte ao Senhor, abençoe as pessoas, honre as pessoas, e lá na frente as pessoas vão olhar para você, meu Deus, que coisa tão maravilhosa, que coisa tão grandiosa. Por quê? Porque você tem experiência. Você não surgiu hoje, você não surgiu do nada, você tem experiência. Moisés foi, parecia que estava dando errado 10 vezes. Aí Deus falou, agora Moisés, chegou a hora de abrir as cortinas. Na verdade, o mar. Moisés abriu o mar vermelho, e o povo de Israel passou, porque eles treinaram, então eles sabiam como era o sucesso. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por cada um de vocês agora.